Janet Jara, candidata pelo Partido Comunista, vence o primeiro turno das eleições do Chile, mas é uma vitória com sabor bastante amargo, entender exatamente o porquê e o que isso representa para as eleições do país. Enquanto isso, Sheikh Hasina, antiga primeira-ministra de Bangladesh, é condenada à morte no seu país, entender exatamente o que está rolando e qual a influência da Índia também nesse processo. Trump defende agora que todos os arquivos do Epstein Files sejam divulgados para a sociedade americana, alegando que não tem nada a esconder, e declara o cartel Los Soles, que ele alega ser comandado por Nicolás Maduro, como uma organização terrorista, o que deixa cada vez mais próximo a intervenção dos Estados Unidos na região, embora ele defenda ter uma conversa prévia com Nicolás Maduro. Enquanto isso, o Washington Post declara que sim, as intenções dos Estados Unidos estão em colocar bases militares na América do Sul, mas os americanos já sofrem o seu primeiro revés com o referendo que foi convocado pelo Equador, que rejeitou uma intervenção militar dos Estados Unidos no seu território. Para finalizar, falar também sobre o Trump, que quer colocar agora tarifas de 500% contra a Rússia e contra países que negociam com os russos e com os iranianos, enquanto a Polônia fala que a Rússia está planejando um ataque contra o seu país no futuro próximo, e a Alemanha fala que é o último verão pacífico do continente europeu, visto que no futuro próximo, uma guerra entre Rússia e OTAN é cada vez mais inevitável. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que você tá com uma oportunidade de ouro nas mãos. A Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, está em Black Friday, e é a melhor Black Friday da história. Se você utilizar o meu cupom PROFRICARDOBF, BF de Black Friday, se você já for cliente, você tem acesso a 15% de desconto no mínimo. Se você for a sua primeira compra, 20%, só que com os descontos que já existem no site e o meu cupom, chega até 50% de desconto. Cara, isso é maluquice, tá? Para a qualidade das roupas da Insider, você não vai se arrepender. Além do que eles lançaram, tô deixando para vocês aqui na descrição, um grupo de WhatsApp, em que eles ficam lançando ali, ó, ofertas exclusivas, ó, preço relâmpago, durante, sei lá, 3, 4 horas, tal. Se você comprar ali, você tem acesso a não sei quanto desconto. Cara, de verdade, façam parte desse grupo que é sensacional. Você renova o seu guarda-roupa com as melhores roupas do Brasil. Tá chegando o Natal, eu já até anteciparia minhas compras de Natal. Eu não conheço ninguém, galera, que vai se arrepender, tá? Ou vai ficar bravo com você, chateado, de ganhar uma roupa da Insider, porque elas são sensacionais. Essa aqui, por exemplo, a Tech T-shirt, altamente tecnológica, ela tem um tecido, galera, que não amassa, né? Na verdade, ela amassa, mas você coloca no seu corpo, ela já vai desamassando com o próprio calor do seu corpo. Ela tem uma tecnologia também anti-odor, que evita aquele cheirinho mais desagradável no final do dia. Ela também traz uma sensação de conforto térmico, porque ela evapora o suor muito mais fácil. Galera, é só benefício, tá? Cuecas, meias, para homens, mulheres, todos os tamanhos. Eu tenho certeza que se você usar o meu cupom ali na Insider, você vai achar uma roupa que te interessa para você mesmo ou para o eventual presente. Então, link na descrição, e tem acesso com essa Black Friday sensacional às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E como eu falei pra vocês, hein? Aproveita que a Insider tá em Black Friday, preços especiais, grupo do WhatsApp e cupom PROFRICARDO, descontaço exclusivo pra vocês. Tamo junto? Bora lá pro vídeo então, galera. É o seguinte. Como eu falei pra vocês na introdução, a Janet Jara, que é a candidata pelo Partido Comunista, ela venceu o primeiro turno das eleições chilenas, mas a notícia não é tão positiva assim para o Partido Comunista do país. Acreditava-se que ela teria próximo de 30% dos votos, o que é uma votação, claro, expressiva. Ela só teve, entre aspas, cerca de 26,8% dos votos. Por que eu falo que isso não é uma notícia tão boa assim para ela? Porque o segundo candidato foi o Casti, que acreditava que teria ali por volta dos 21%, 22%. Ele teve 23,9%. Só que se você somar os outros candidatos de direita, que inclusive já declararam apoio ao Casti, dá cerca de 27% dos votos. Claro que não é exatamente assim que funciona a política, mas se a gente pegar todos os candidatos que declararam apoio ao Casti e realmente os eleitores desses candidatos apoiarem que os candidatos estão apoiando, o Casti já tem 51%. Fora os eleitores indecisos, fora aqueles, por exemplo, que não gostam, né, da Janet Jara, que é uma candidata de fato polêmica, por pertencer ao Partido Comunista. Ou seja, claro que na cena política tudo muda a qualquer momento, mas a fotografia
Agora é que o Cast é o grande favorito no processo eleitoral. Quem é ou quem representa, né, a ideia de cada um dos candidatos? Só lembrando que o Chile, ele apresenta algumas particularidades bem importantes. O Chile é o país que tem o maior IDH da América do Sul, levando em consideração renda, saúde, educação. Só que o próprio IDH, ele tem um problema. Ele não consegue mensurar a desigualdade social, já que ele trabalha com índices que levam em consideração o país inteiro. O Chile foi um país que, diferentemente dos outros países da América Latina, também passou, né, na verdade isso é a parte similar, também passou por ditaduras, assim como o Brasil, Argentina, Paraguai e tal, só que a ditadura chilena de Pinochet foi uma ditadura muito repressora do ponto de vista político, mas muito liberal do ponto de vista econômico. E isso se dissocia da ditadura brasileira, da ditadura argentina e por aí vai. E isso promoveu um ambiente muito bom para negócios, com a exploração de recursos naturais, de plantações e tal. Só que, claro, né, com todo o ônus da parte política, e levando em consideração que apesar de ter atraído grandes investimentos estrangeiros, promoveu também um aumento da desigualdade social, já que o Estado muito liberal não conseguia promover políticas sociais de educação, transporte, segurança, dentre outros status aí, né, do welfare states. Tanto que, por exemplo, apesar dessa condição muito boa que o Chile tem comparado aos seus pares, aos seus vizinhos, em 2019, durante o governo Pinheira, houve uma manifestação que começou a reclamar de um Estado muito ausente para os aposentados mais pobres, para as populações mais vulneráveis. O Pinheira, mesmo sendo candidato à direita, convocou uma constituinte. Essa constituinte, primeiro, foi uma constituinte totalmente assim, mais social-democrata, mais de esquerda. Foi rejeitado pela população. Depois houve a convocação de uma nova constituinte, agora muito mais à direita, que também foi rejeitada pela população. E até hoje, a Constituição que o Chile segue é uma Constituição lá do Pinochet. E o que a gente tem hoje é justamente esse Chile dividido, esse Chile, entre aspas, polarizado, em que parte da população reclama de um Estado muito ausente e a outra parte fala, até concordo que alguns programas sociais deveriam ter sido criados, mas agora reformular todo esse modelo econômico que deu certo para o crescimento econômico do Chile é, no mínimo, uma burrice. Esses são os dois fatores, né? Esses são dois lados políticos. A Janeth Hara, que já foi inclusive ministra do Trabalho do Gabriel Boric, atual presidente do país, que também é um presidente de esquerda, ela se notabilizou por ter liderado a reforma da Previdência. Lembrando que a Previdência é um dos gargalos, né, sociais, principalmente para os idosos mais pobres. Ela conseguiu reduzir, por exemplo, a jornada de trabalho para 40 horas semanais, criou leis, por exemplo, contra o assédio e também mudanças no sistema de pensões, ou seja, garantiu alguns direitos trabalhistas a mais. Ela tem uma carreira política em que ela nunca fez parte da família dela, não veio da elite, de famílias de políticos também. Então ela fala que ela sabe da experiência de ter um Estado ausente, de ter um Estado liberal, que não consegue garantir benefícios sociais. Então ela pretende aumentar o salário mínimo, ela pretende mais direitos trabalhistas e também fazer com que os recursos naturais do Chile fiquem no Chile, como por exemplo o ouro branco, que o Chile tem, assim, o lítio, né, que tem tanta disposição. Ela defende, como eu falei pra vocês, né, segundo turno, você tem que pensar, cara, que assim, os 29% ou os 26% que votaram nela já gostam dela. Então, muito possivelmente vão continuar votando. O que ela tem que fazer é convencer um pouco da direita, que vai ser complicado, e um pouco daquele eleitor de centro, né, que não tem muito essa perspectiva aí, direita, esquerda, essa pauta mais política, vamos colocar assim, que ela é a melhor candidata. Então, não adianta ela ficar tendo uma retórica mais associada à esquerda, porque o cara da esquerda já vai votar nela de qualquer jeito. Então, ela está caminhando para o caminho mais ao centro. Ela está definindo agora, por exemplo, um controle migratório maior, alegando que realmente existem preocupações com a entrada de bolivianos, de peruanos, e alegando também que o Chile, que está aumentando também, assim como os outros países da América Latina, a situação de insegurança, de violência, que tem que ter sim maior financiamento para policiais. Reforçar a defesa do Chile, só que com propostas um pouco diferentes. Ela defende, né, que tem que ser feito por meio de inteligência, o combate à asfixia, por exemplo, a atuação do narcotráfico, dentre outras questões. Do outro lado, saiu derrotado no primeiro turno, mas eu diria que um vitorioso no processo eleitoral é o Cast. O Cast que está ali concorrendo pela terceira vez como candidato no Chile. Ele é apelidado, né, pela mídia brasileira como Bolsonaro chileno, porque de fato ele parte dessa direita, não a direita mais, vamos colocar assim, mais liberal, mas uma direita mais conservadora. Inclusive a mídia colocando, associando, né, a Viktor Orbán, associando ao Trump, associando ao Milei. O Milei, se bem que ele tem caráter esse liberal, né, até mais libertário, mas eu diria que é um governo mais
nacionalista, vamos colocar assim, vai? E o CAST, ele recebe apoio agora, né, de candidatos que dão 27% dos votos, ou seja, só ele não fazer uma grande besteira, que muito possivelmente ele vai ser eleito. Mas claro que a mídia, inclusive chilena, que não gosta muito das suas propostas, já começa a investigar algumas coisas do seu passado. Ele, por exemplo, vem de família alemã e o seu pai esteve inscrito no exército alemão, na época da Segunda Guerra. Professor, então ele tinha associações com pensamentos extremistas? Ele fala que não, que o pai dele foi obrigado a se alistar, porque, né, fazia parte ali para não ser perseguido e tal. Só que depois a mídia começou a investigar, isso é sem comprovação, que talvez o pai dele tivesse associação com o partido que também é do bigodinho austríaco, sabem que eu tô falando. Cara, sendo sincero, se o pai dele foi, que ele peça desculpas pelo que o pai dele fez, mas ele não é o pai dele, né? Convenhamos que são histórias diferentes, né? Mas claro que tudo faz parte do jogo político. Até porque, aí sim, pode dar algumas complicações. Ele já deu algumas declarações elogiosas a Pinochet. E aí, é mais ou menos a ideia que eu passei para vocês. O Pinochet, ele conseguiu trazer um crescimento econômico importante do Chile, mas com gravíssimos prejuízos sociais. Ele alega que o Pinochet, diferente de Cuba, da Nicarágua, de outros países, estava só fazendo uma transição democrática que cometeu, entre aspas, alguns excessos, segundo ele, claro, mas que as suas ideias são boas, as suas ideias liberais. Inclusive, ele falou, né, durante toda a sua campanha, que ele vai ser mais Bukele e menos Boric, Bukele, o presidente de El Salvador. Então ele defende o combate duro à criminalidade, construção de grandes centros de prisões, um convênio maior com os Estados Unidos, até defendeu, por exemplo, foi perguntado, né, durante a campanha eleitoral, e se o Trump falasse para você que ele vai invadir a Venezuela, você defende uma intervenção estrangeira na América Latina? Ele fala, por mim tá liberado, que tire o Nicolás Maduro do poder. Ele alega que ele quer ser mais Milei também do ponto de vista econômico, alegando política de corte de gastos e tal. E em relação à segurança pública e à migração, ele também defende um controle, principalmente contra peruanos e bolivianos. Só que fala da construção de cercas, de muros, de valas para separar essas pessoas. Hoje é o grande favorito do processo eleitoral. E aí, galera, será que até o segundo turno muda o cenário político? Quem que vence as eleições do Chile, hein? E lembrando, galera, que é uma eleição muito importante para as pretensões americanas, que defendem uma intervenção cada vez maior dos Estados Unidos na América Latina. Além disso, tivemos também notícias que a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina, a gente analisou aqui no canal quando isso aconteceu lá no ano passado, em agosto de 2024, ela foi condenada à pena de morte. Por quê? A Bangladesh tem uma história muito importante de independência frente ao Paquistão, em que militares lideraram o processo dessa separação. Lembrando que a Índia colonial inicialmente separou em Índia, Paquistão Oriental e Ocidental. Paquistão Oriental, em 71, se separa de Paquistão Ocidental e forma um país chamado de Bangladesh. Com grande apoio dos indianos, a relação Índia e Bangladesh é muito próxima, ao contrário, né, de Paquistão e Índia, que a gente sabe que tem graves problemas. Na Caxemira, o Paquistão é muito mais aliado com os chineses e, enfim, né, dentre outras questões. O pai da Sheikh Hasina, que foi essa primeira-ministra que comandou o país durante 15 anos, ele é considerado como um dos líderes fundadores. E a Sheikh Hasina alega que os militares, inclusive os veteranos de guerra, têm muita contribuição para dar para a sociedade de Bangladesh, que eles são os grandes heróis de Bangladesh. Em meio a um país que tem dificuldades, e mais uma vez, hein, geração Z, 16 a 30 anos, reclamando que falta emprego, falta oportunidades, casos de corrupção, ela tinha apoiado uma lei que falava que todos os veteranos de guerra teriam cotas. Os seus familiares poderiam ocupar 1/3 dos cargos públicos do país. E aí, a população se ficou, como assim? Falta emprego para a população mais jovem. Ela quer dar uma honraria para os veteranos de guerra, colocar os seus familiares em estatais? Pô, isso está totalmente errado. Saíram as ruas para manifestar, principalmente estudantes. Ela reprimiu as manifestações de maneira extremamente violenta, mais de 1.400 mortes, e depois de intensos protestos, ela se exilou na Índia. Depois de um grande julgamento, a justiça de Bangladesh decidiu que ela cometeu crimes contra os direitos humanos, contra os direitos de livre manifestação, causando a morte de estudantes do país. E por isso ela tinha uma pena de morte. Bangladesh alega que tem acordo já feito com os indianos e que a Índia tem que extraditar a Sheikh Hasina. Se vai acontecer ou não são outros 500, mas eu confesso, cara, que se não acontecer, muito possivelmente uma ótima relação entre Bangladesh e Índia pode se complicar.
Além disso, o Trump também, ele mudou bastante o seu discurso, eu diria até que de ontem para hoje, o que, convenhamos, também não é uma coisa tão anormal assim, vinda do Trump, que cada dia fala uma coisa diferente, na geopolítica, na política e tal. Por exemplo, ele tinha falado no final de semana mesmo, hein, que as pessoas que apoiavam a liberação dos Epstein Files eram fracos e tolos do Partido Republicano, já que isso estava sendo utilizado para manchar a sua imagem enquanto presidente. Aparentemente, essa justificativa não colou. O próprio Mike Johnson, líder da Câmara, que é um republicano, apoiador do Trump, falou que era necessário expor os arquivos e tal. A pressão popular aumentou bastante. Marjorie Taylor Greene, que é uma apoiadora do Trump, também passou a apoiar um pouco menos, alegando que os Epstein Files deveriam ser divulgados. E hoje ele deu uma notícia, deu uma informação, né? Colocando que, na verdade, todo esse reboliço que está sendo gerado na política americana nunca existiu quando os democratas estavam no poder e que está sendo utilizado para fins políticos. Então, vocês querem que libere? Então, beleza, eu também defendo. Republicanos, pode divulgar aí o que tem nos Epstein Files. Será que tem mais coisas ligadas ao Trump? Pelo que foi divulgado até agora, o Epstein falou que o Trump sabia de todas as mulheres. Tem também aquela questão polêmica, né? Que ele teria mantido relações com o Bill Clinton. Acho que não é exatamente isso que ele quis dizer, né? Mas enfim, vamos a partir de maiores investigações. Dentre outras informações que podem conectar não só os republicanos, mas outras personalidades importantes, há uma rede de comércio de serviços sexuais, inclusive de menores de idade. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, cara, os Estados Unidos decretou o cartel Los Solis como uma organização terrorista, colocando que o Maduro é o seu líder e Diosdado Cabello e outras figuras do regime bolivariano também fazem parte da organização. Como eu já trouxe para vocês, o cartel Los Solis, essa referência a Los Solis tem a ver com os sóis, que são os sóis que os generais venezuelanos utilizam. De fato, o cartel Los Solis se estabelece na Venezuela, é liderado pelos generais do país, que, lembrando, tem uma forte ligação, sim, com o regime bolivariano. O Hugo Chávez, que em 99, né, assumiu o poder na Venezuela, vinha de uma ala mais nacionalista do exército. É fato que quando ele assume o poder, ele faz uma série de promoções, dá muito poder, aumenta o salário, por exemplo, dos militares, que até hoje apoiam o regime bolivariano, o regime do Nicolás Maduro. Principalmente depois da crise econômica da Venezuela, vindo dos escândalos de corrupção, das sanções internacionais, do afastamento ali de políticos opositores, tudo que a gente já identificou várias vezes aqui no vídeo, os generais também começaram a sofrer com essa crise. E aí você começar a vender entorpecentes, dentre outros equipamentos, passou a ser uma espécie de salário complementar. O que se sabe é que aparentemente o Nicolás Maduro não é o líder do cartel Los Solis, mas ele é o chefe de Estado, ou seja, comanda as Forças Armadas, e como ele sabe que tirar essa grana extra, esse rendimento extra dos generais, poderia comprometer a popularidade do governo Maduro frente à parte militar do país, que é super importante para que o Maduro continue no poder, ele faz vistas grossas. Ele finge que o problema não existe, que não vai combater, ele não combate os cartéis com a eficácia que os cartéis ou o cartel Los Solis mereceria. Então, por isso que os americanos colocam o Nicolás Maduro como seu chefe. Vai lembrar, galera, que por mais que haja um certo sentido nisso, o cartel Los Solis não é dos principais comerciantes para os Estados Unidos, e convenhamos que o fentanil, que é o principal opioide que atrapalha, que afunda a sociedade americana, não é comercializado também pela Venezuela. A gente já falou também que não estou defendendo aqui cartéis, né, galera? Para mim tem que ser todos presos, julgados, enfim, mas que parece muito mais uma motivação política do que exatamente combater a entrada de entorpecentes e outras substâncias no mercado americano. Porque senão tem outras prioridades. O Canadá, o México, o país da América Central seriam muito mais prioritários do que a Venezuela, por exemplo, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, o Peru, a Bolívia, a Colômbia tem muito mais capacidade do que exatamente a Venezuela. O Marco Rubio colocou que nem Maduro, nem os seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela, que eles são lideranças de grupos terroristas, bem como o Tren Aragua, outros grupos do México, do Equador. E lembrando que essa designação agora coloca o Nicolás Maduro em pé de igualdade, por exemplo, com Bin Laden, que era líder da Al-Qaeda.
Vocês entendem que agora já existe uma motivação jurídica para uma intervenção na Venezuela? Lembrando que a operação Southern Spear, ou seja, a Lança do Sul, foi colocada na semana passada pelos Estados Unidos e faltava uma justificativa jurídica para fazer intervenções mais efetivas no interior do território da Venezuela. Porque a gente sabe que equipamento já tem, né? Seja o porta-aviões USS Gerald Ford, seja os SEALs, por exemplo, que foram responsáveis pelas operações contra o Bin Laden, seja o Night Stalkers, por exemplo, que também foram responsáveis por operações no Afeganistão, no Paquistão. Ou seja, meio que assim, o cenário está combinando. Tudo está muito parecido, o que dá o indicativo, claro, que aquele monte de equipamento militar não é para ficar afundando embarcaçãozinha que faz em comércio de entorpecentes pelo Pacífico, porque os americanos poderiam fazer sem toda essa mobilização militar. Muito possivelmente uma intervenção está cada vez mais próxima. O Trump, ele até falou que aceitaria negociar com Maduro, que ele quer conversar, não sabe exatamente para onde que essa conversa levaria, mas que ele aceitaria conversar. Professor, quer dizer então que existe já uma ideia de queda do governo Maduro? Eu diria que calma, né? Vamos fazer uma análise um pouco mais complexa, menos rasa do que a gente está fazendo sobre a questão da Venezuela, pelo menos o que eu vejo na mídia internacional, né? E nacional também. Por que o Nicolás Maduro ele se mantém há tanto tempo no poder? Porque ele controla grande parte das instituições, seja do poder de comunicação. Ele, por exemplo, a gente sabe, galera, que tem grupos paramilitares de outros países, inclusive o Grupo Wagner, que atuam na Venezuela. O Nicolás Maduro tem grande apoio dos militares, talvez não os de baixa relevância, mas os de alta patente, os generais. Gostam do regime bolivariano, são agradecidos ao regime bolivariano. A gente sabe que existe também, ou pelo menos há denúncias, de células de dissidência das Farc, de células da ELN, que também atuam dominando alguns espaços. E sabe que tem conivência do regime Nicolás Maduro para ali estarem. E vocês entendem que existem vários grupos, então, do setor de comunicação, do setor dos empresários, do setor de grupos guerrilheiros, do setor, por exemplo, do exército venezuelano, que defende a manutenção do regime do Nicolás Maduro. Todas essas instâncias, penso eu, vão ser muito contra uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. E lembrando, galera, que eu não estou defendendo uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, hein? Até porque eu acho que cada país deveria lidar com seus próprios problemas, baseado em sanções, pressões e tal. E convenhamos que existe um organismo para decidir se as intervenções elas são válidas ou não, que é o Conselho de Segurança da ONU. Ah, professor, mas eu acho que tem que ter intervenção. Cara, não tem que ser o que você acha, né? Nem o que os Estados Unidos acham, nem o que a Rússia acha, a China acha. Porque senão a Rússia também. Então a Rússia também não tá errada. Porque a Rússia alega que tem motivos justos. Ah, não, havia russofobia na Crimeia, havia perseguição, movimentos ali como o Batalhão Azov, que era um movimento neonazi, enfim, estava atuando ali. Então quer dizer que os americanos compactuam com movimentos neonazis, enfim, entende? Então é algo muito complexo, uma intervenção estrangeira que deveria ser definido pelo Conselho de Segurança da ONU, mas a ONU também é cada vez menos representativa, cada vez menos legítima, né? Mas acho que assim... vai ser difícil se for por uma operação militar terrestre, mas com essa pressão geopolítica, talvez com ataques estratégicos, eliminando algumas lideranças, Diosdado Cabello, alguns generais, talvez isso possa fazer com que o Nicolás Maduro aceite negociar uma saída menos traumática, vai para ele, do poder da Venezuela. Até trouxe para vocês, né, que ontem ele cantou Imagine, de John Lennon, para ver se acalmava um pouco os ânimos americanos. Eu particularmente não acredito muito nessa tática do Maduro. Além disso, cara, o Washington Post colocou uma coisa que também eu já tinha compartilhado com vocês, que o interesse dos Estados Unidos está na instalação de bases militares no solo sul-americano. E a gente percebe isso com acordos com a Argentina, com o Equador. Só que eu diria que ontem os Estados Unidos, por mais que tenha tido uma boa imagem das eleições chilenas, porque o Cast é um grande apoiador do Trump e deve vencer o processo eleitoral até um segundo momento, claro, no Equador esperava-se que o Daniel Noboa convencesse a população de duas coisas. Uma reforma da Constituição, a população rejeitou isso no referendo, e a instalação de bases militares estrangeiras no território do Equador. O Equador, infelizmente, é um país que também passa por um aumento muito grande da criminalidade, atuação de grupos narcotraficantes. A gente teve candidatos, por exemplo, que foram mortos durante o processo eleitoral porque criticavam a atuação desses grupos narcotraficantes. Então, o Daniel Noboa, ele queria usar todo esse sentimento, né, de rejeição, a violência e tal, alegando que os Estados Unidos deveriam ajudar os equatorianos a combater essa criminalidade.
O Rafael Correa, presidente mais de esquerda nos anos 2000, ele rompeu o acordo da instalação de bases militares dos Estados Unidos no Equador, tanto que não existe, né? A base de Manta, por exemplo, foi tirada justamente em 2009, e o Daniel Noboa queria continuar com isso. Isso também foi rejeitado pela população, alegando que as Ilhas Galápagos, onde possivelmente poderia ter impactos ambientais muito grandes, e alegando também uma soberania da América Latina. Além disso, o Trump, aparentemente, ele está cansado do Putin, hein? Ele anunciou, numa entrevista ali, que ele está apoiando agora uma proposta que está rolando no Congresso americano de taxações que podem chegar a 500% contra produtos russos. Mas cuidado, não só contra produtos da Rússia, mas contra quem negocia produtos com os russos. E aí o Brasil se ferra, porque, novamente, né, a gente, apesar de ter reduzido bastante, a gente está comprando menos diesel dos russos. É fato que o Brasil é um grande... comercializa bastante com os russos. Sejam os fertilizantes, combustíveis fósseis. E esses boicotes, essas sanções, já estão começando a afetar bastante a economia da Rússia, hein? Por exemplo, foi noticiado pela Bloomberg que hoje um barril de petróleo, mesmo no mercado alternativo, já está custando próximo dos seus $36. E principalmente depois das sanções contra a Rosneft e contra a Lukoil. Se de fato essas sanções secundárias de 500% forem aplicadas, é claro que isso compromete demais a economia dos russos. Lembrando que a Ucrânia ganhou apoios importantes, por exemplo, o Zelensky, que eu falei para vocês, né, está em uma visita em direção à Europa, passou pela Grécia, garantiu o fornecimento de gás natural frente aos gregos, muito bom para a Ucrânia, passou na França e conseguiu, frente ao Macron, um acordo super importante de 100 caças da Dassault Rafale para o território ucraniano, além de vários sistemas de defesa aérea da França, e isso é o maior pacote já assinado com Kiev. Só que, ao mesmo tempo, Macron fez algumas ressalvas. A gente está apoiando, estamos preocupados com a Rússia, mas a Ucrânia tem que tomar muito cuidado, porque o processo de inserção da Ucrânia na União Europeia não vai ser um processo fácil. Falando mais uma vez de transparência, de combate à corrupção, isso enquanto há uma evidente assim, né, escândalo de corrupção envolvendo o setor energético, que é tão crucial para os ucranianos, que gerou demissão de ministros, desvios ali bilionários de recursos, inclusive de ajuda que veio da União Europeia. Além disso, Polônia e Alemanha também demonstraram grandes preocupações. E aí fica a dúvida, se é uma declaração legítima, se faz parte de uma guerra híbrida, de uma propaganda, em que sentido? A Polônia, por exemplo, declarou que a sua inteligência, isso foi o chefe do Estado-Maior, hein? Que a Rússia está preparando uma agressão contra os poloneses. Por isso que a Polônia está destinando pelo menos 5% do seu PIB em defesa. Por isso que está reforçando suas posições, está realizando treinamento militar, inclusive com a população civil, ensinando aula de tiro nas escolas para se defender dos russos. Vocês entendem que a Polônia falar que a Rússia vai agredir dá muito mais combustível para que gastos militares sejam colocados? Então é verdade? Não sei, galera, tá? De novo, guerra híbrida, uma guerra, inclusive híbrida, a primeira coisa que morre é a verdade. Além disso, Boris Pistorius, hoje o ministro da Defesa da Alemanha, responsável também pela inteligência do país, destacou alguns pontos bem importantes. Segundo Boris Pistorius, né? A Alemanha sempre presumiu que o ataque russo à OTAN fosse acontecer em 2029. Algumas avaliações os nossos analistas já falam em 2028 e outros analistas já falam em o último verão pacífico do continente europeu. Se a Rússia nos atacar, a Alemanha já está pronta para eliminar os soldados russos. Lembrando que a Alemanha anunciou aumento do seu contingente para 260 mil, alegando que vários reservistas vão ser convocados, fazer exames, e que oferecendo um soldo bem interessante, hein, cara? 2.600 euros, hein? 2.600 euros, convenhamos. Dinheiro importante aí, né? E a Alemanha prometendo ser o maior exército do continente europeu. Professor, a inteligência alemã tá certa? Confesso que eu gostaria muito de saber se é só uma propaganda para justificar esses altos gastos ou se de fato a Rússia planeja um grande ataque. Eu vejo com muito ceticismo uma Rússia que está tão impactada economicamente, que com grandes dificuldades na frente de batalha com os ucranianos e com vários pontos para se preocupar. A fronteira, por exemplo, com a Finlândia, de mais de 1.200 quilômetros, enfim, vai se mobilizar para fazer um ataque contra a Polônia e contra a Alemanha, contra a OTAN como um todo, que, cara, convenhamos, aí sim tem uma capacidade militar muito maior do que a dos russos. Mas, enfim, faz parte da propaganda do continente europeu.
Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.